Meus irmãos e irmãs, graça e paz, no nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, um minutinho. Senhor, obrigado por este momento que o Senhor nos proporciona aqui, Senhor. Como foi lido naquele salmo, não há Deus como nosso Deus, seu trono está nos céus, e dos céus o Senhor se inclina para ver o que se passa na terra, Senhor. Eis aqui a tua mesa, eis aqui a comunhão dos teus filhos, eis aqui o fruto do penoso trabalho do nosso Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, nessa noite, desfrutarmos mais de Cristo. Queremos que o Teu Espírito nos tome pela mão nesta hora. Nos leve a tocar as insondáveis riquezas do nosso Senhor Jesus. Por isso, Senhor, toma cada um de nós nessa hora. Toma cada irmão, cada irmã. Ó Espírito, coloca as palavras nos nossos lábios. Transborda a nossa boca em louvores e adoração ao nosso Senhor. Para que juntos, a uma, possamos exaltar o seu nome nessa noite. Para a glória eterna do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que privilégio podermos nos ajuntar mais uma vez para então partirmos juntos o pão. Queridos, eu não sei qual o entendimento que você tem tido, que nós tenhamos tido acerca deste momento. E sei que muitos de nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos no decorrer desta semana, tendo comunhão na palavra, uns com os outros, aconselhando-nos, nos alegrando de diferentes maneiras e formas. Mas, irmãos, nada do que possamos ou venhamos fazer, seja em qualquer esfera de atividade associada, pode expressar o caráter e a intensidade que esta reunião expressa. Nada do que possamos realizar, além deste momento, pode expressar na totalidade o nosso chamamento, o motivo pelo qual nós nos ajuntamos, e muito mais que isso, a comunhão de vida única, que embora sendo muitos, nós participamos como um só corpo em Cristo Jesus. Então, irmãos, podemos ter muitas atividades, muitas reuniões, mas nenhuma delas se compara a esta reunião. Esta reunião, ela é um testemunho de quem Cristo é. Nesta reunião nós podemos demonstrar toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa alegria, toda a nossa sincera admiração, contemplação, afeição por quem Cristo é e pelo que Ele fez. Porque quando Ele estabelece esta mesa, Ele manifesta o seu profundo desejo de comunhão. Quando Ele diz assim: estava ansioso para comer convosco esta Páscoa. É interessante, irmãos, porque Ele precisa abrogar a primeira, para então estabelecer a segunda. Então Ele come com os discípulos aquela última Páscoa, para estabelecer a mesa, a ceia do Senhor, na qual Ele mesmo é
o alimento, Ele mesmo é a vida e Ele mesmo é aquele que recebe todos quantos Ele chamou para serem filhos de Deus. Irmãos, essa mesa ela é muito simples na sua expressão natural, muito singela, mas ela tem um significado tão profundo. Ela fala de coisas tão profundas. Ela fala de elementos em Cristo tão profundos. E a grande preocupação que tenho, pelo menos da minha parte, é que esses elementos, por tão simples que são, por tão singelos que são, possam apenas e tão somente simbolizar elementos. E que nós não venhamos tocar a realidade espiritual por trás desta mesa. A realidade por trás desta mesa nos fala de uma realidade de vida. Irmãos, nos fala de uma qualidade de vida. Por que não vivemos como os demais? Por que não somos como os demais? Por que não nos reunimos como os demais, cada um tendo em vista o que é propriamente seu? Por que não estamos como os demais, perdidos em nossos afetos, perdidos nas nossas inclinações? Porque de alguma forma Deus em Cristo nos reuniu. De alguma forma eu e você que estávamos perdidos, Ele nos reuniu numa única qualidade de vida, numa única expressão de vida, numa única expressão de vida que agrada o Pai, a expressão da vida em Cristo Jesus. E nesta mesa, irmãos, nós podemos declarar que nós participamos integralmente desta comunhão de vida. Isso significa, irmãos, que tudo o que Cristo é e que tudo o que Cristo fez é nosso. Nós somos dele e ele é nosso. Ele se deu a nós. Ele se entregou por nós. Portanto, irmãos, nós não viemos aqui participar apenas de um partir do pão. Nós viemos aqui participar e comer de Cristo Jesus. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Esse é o testemunho que nós viemos sustentar nesta reunião. Por isso, essa reunião é por demais abrangente. Esta reunião é por demais preciosa. Esta reunião é por demais importante. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, e o versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, na última vez que estive junto com os irmãos, então, considerando este texto, podemos ver um pouco acerca da redenção. Esse capítulo 3 de Romanos, ele tem essa nota em alto som. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
A glória de Deus não é outra, senão o nosso Senhor Jesus. Tiago diz que o Senhor é a glória. Porque se Cristo não se dá, se Cristo não se oferece, era impossível que eu e você pudéssemos ser redimidos e que Deus então pudesse ser propício a nós. Portanto, irmãos, o grande risco que nós temos é compreendermos a redenção e a propiciação a partir de Cristo. Por isso, o texto de Romanos é muito claro. Todos pecaram e carecem da glória. A nossa única necessidade era Cristo, irmãos. Do ponto de vista do propósito de Deus, quando o homem cai, ele perde a imagem de Deus. E segundo o ensino do Novo Testamento, a imagem de Deus é Cristo Jesus. Irmãos, de certa forma, quando dizemos então que estamos reunidos numa única qualidade de vida, ó queridos, porque muitos que adentram até mesmo esta porta, ou muitos que têm vivido no mundo, buscando uma resposta adequada para si, com relação à sua vida, por que vivo? Por que existo? Para onde vou? Quem sou eu? Querido, essa pergunta não tem resposta aquém de Cristo. O que os homens fazem é se bater e se debater. O que a religião propõe é uma busca sem sucesso por resposta, talvez na qualidade do homem, ou no bom do homem, ou no dom do homem, mas a resposta de Deus quanto ao nosso viver, ao viver adequado que Deus propôs em Cristo para o homem, a resposta de Deus é o seu próprio Filho. Por isso, quando Ele quer demonstrar, quando Ele quer se tornar real, ou quando Ele quer expressar de forma real os valores espirituais do nosso chamamento, o que Ele faz? Nos revela o seu próprio Filho. Por isso Pedro diz naquela sua expressão, tu és o Filho do Deus vivo. Porque o Pai tem o desejo de nos revelar o seu Filho. Então vimos, irmãos, que nele nós temos a redenção. A redenção nos fala de um preço pago, um preço muito alto. Deus nos deu o seu único Filho. Não fomos redimidos da nossa vã maneira de viver, do nosso fútil procedimento, com ouro, prata ou coisas semelhantes. Mas na linguagem de Pedro, pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Irmãos, sabe qual o motivo que muitas das vezes os cristãos estão tão desanimados, tão cansados, tão abatidos, tão sem alegria mesmo? É porque eles perderam de vista o valor da nossa comunhão em Cristo Jesus. Irmãos, porque Deus, quando quis nos ajuntar, quando Deus quis ter uma família de filhos conformados à imagem do seu Filho, Ele teve que pagar um preço muito alto. Ele teve que abrir mão do seu Filho. Talvez aqui há muitos pais em nosso meio, e eu sei que existem. E talvez nunca tenha passado pela nossa cabeça dar o nosso filho por motivo algum, ou mesmo tenha passado pela nossa cabeça, perdemos a comunhão com o nosso filho, por que motivo fosse. Mas Deus, quando quis então uma família, Ele precisou abrir mão do seu filho. Redenção. Ele precisava pagar o preço do resgate. E o preço do resgate é muito alto. Porque o preço do resgate era para que fôssemos salvos da justa ira de Deus. Por isso, Anselmo de Cantuária, naquele seu livro sobre a morte do Senhor, porque Deus se fez homem, ele diz: quem devia a Deus
era o homem, mas o homem não pode pagar a Deus. Por isso, Deus em Cristo une Deus e o homem, quem pode pagar e quem deve. Irmãos, isso é inexplicável. Não há palavras que possam expressar as realidades espirituais deste fato. Por isso, nós não podemos querer apenas desfrutar deste momento com a nossa mente natural. Nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Precisamos estar livres de toda e qualquer prepotência da nossa parte, de acharmos que esta mesa significa algo simples. Não é. Nós somos chamados à comunhão do nosso Senhor. Então, irmãos, essa é a redenção, mas não somente redenção. Ele também, segundo a linguagem aqui de João, é a propiciação pelos nossos pecados. E o que é a propiciação, irmãos? Senão o perdão efetivo dos nossos pecados. Irmãos, quantas vezes nós somos indiferentes a esses fatos? Às vezes achamos que essa mesa é para aqueles que são aprovados, ou até mesmo dignos. E quando você lê esse texto de 1 João capítulo 4, vamos voltar nesse texto, capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor. Uma outra tradução possível seria: esta é a expressão própria do amor. Então veja, quando Deus quis expressar propriamente o seu amor, o que ele fez? Diz o texto: não que nós tenhamos amado a Deus. Então este texto nos fala de um amor incondicional. E quando nós falamos de um amor incondicional, a nossa mente ela já oferece lá na frente todas as respostas. Nós sabemos o que é um amor incondicional. Mas nós não podemos avaliar o amor incondicional sem antes avaliarmos a qualidade do nosso amor. Sabe como é o nosso amor? Nós amamos a quem nos ama. Queremos ter comunhão com aqueles que querem ter comunhão conosco. Queremos estar próximo daqueles que gostam de nós. Desejamos receber aquelas pessoas que para nós são importantes. Ou até mesmo são pessoas que nos agradam a sua presença, a sua comunhão. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que quando Deus quis dar uma expressão própria do seu amor, ele não se baseou nessa espécie de amor. Nesse amor frívolo, interesseiro, falso. Portanto, ele nos amou quando nós não o amávamos. Ele recebeu na sua casa os seus inimigos, aqueles que o odiavam. Ele recebeu como filhos aqueles que somente cooperaram com seus pecados sobre os ombros do seu filho. Nisto consiste a expressão do amor de Deus. Não que eu e você tenhamos o amado, mas que ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Portanto, irmãos, a qualidade deste amor, ela excede aquilo que entendemos de amor. É muito fácil, irmãos, amarmos aqueles que nos amam. Isso é muito fácil. Muito fácil querermos comunhão com aqueles que querem comunhão conosco. Mas o Senhor recebeu os seus inimigos na sua mesa. Mas agora não como inimigos, agora como filhos de Deus. Irmãos, nós, de novo, na qualidade de pais, quando colocamos a mesa na nossa casa, queremos que os nossos filhos desfrutem do nosso trabalho, desfrutem do melhor que nós, como pais, temos providenciado a eles. E Deus, nesse exato momento, quando Ele reúne os seus filhos, então, para participar com Ele de um momento desse, Ele não pode apenas nos oferecer um simples banquete, Ele nos dá o seu Filho. Porque Deus é glorioso em tudo que Ele faz, irmãos. Deus excede o nosso entendimento. Deus vai além. E Ele nos dá o seu Filho. E quando nós nos aproximamos dessa mesa, então, nós temos a oportunidade de
participarmos da vida, daquela qualidade de vida que só em Cristo houve. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento. Então, irmãos, a vida que se expressa aqui é a vida dele. Esta reunião é a reunião dele. Esta mesa é a mesa dele. Essa mesa aponta para ele. Essa mesa tem um significado eterno. Porque ainda vamos participar juntos de um momento de comunhão, todos nós, as bodas da noiva com o Cordeiro. Este é um momento transitório, queridos, apenas. A nossa pátria está nos céus. Somos somente peregrinos. Mas, irmãos, o desejo do Senhor é então ter comunhão conosco nesta mesa. Irmãos. Falar a nós, se revelar a nós, se mostrar a nós. O que o Pai deseja aqui é exibir o seu Filho, as suas glórias, o seu poder, a sua vitória na cruz do Calvário. Irmãos, e que vitória, que excelência de vitória. Não como Deus, mas como homem aprovado em todas as coisas. Porque ele venceu na qualidade de homem. Por isso, o escritor aos Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado pelo aquilo que sofreu, o autor da salvação deles. Irmãos, que resposta Deus dá. Talvez há aqui entre nós pessoas, homens, mulheres, que entraram por aquela porta procurando uma resposta de Deus. A resposta de Deus é Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado aos pais, muitas vezes, de muitas formas, pelos profetas, nos últimos dias tem-nos falado no seu Filho. Irmão, se há alguém aqui que ainda não conhece esse Filho, que o Espírito Santo possa nessa noite soprar a voz desse Filho no teu interior, como resposta de Deus a todas as inquietações do seu coração. E nós, irmãos, na qualidade de filhos, agora vamos desfrutar de um momento único de vida. A família de Deus se reúne para participar do banquete de Deus. Então, irmãos, veja, nisto está a expressão do amor, não que nós tenhamos amado a Deus. Não há ninguém aqui, irmãos, nenhum de nós, não há em nós qualidade nenhuma. É isso que nos difere, irmãos, das religiões. Nós cremos que o homem não pode ser melhorado, nós cremos que o homem não pode responder a Deus, nós cremos que o homem é insuficiente para responder à justiça de Deus, mas o que ele fez? Ele nos uniu em Cristo, aquele homem perfeito que respondeu todas as expectativas do Pai. E agora em Cristo, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Por isso, irmãos, não há acusação contra os eleitos de Deus. Irmãos, por isso, quando nós entramos neste lugar para desfrutarmos deste momento, nós não podemos permitir que, mesmo qual seja o motivo, que nossa consciência, por algum motivo ou por outro, ou até mesmo os anjos e demônios que acusem a nossa consciência, possa nos desviar da atenção devida a esta mesa. Porque a oferta de Cristo pelo pecado removeu de uma vez para sempre todo o pecado. Irmãos, este sangue, quando o Senhor Jesus entra como a oferta, ele não é só a oferta, mas ele entra com a oferta do seu próprio sangue. Porque o escritor aos Hebreus diz que o sumo sacerdote, ele fazia uso de sangue alheio. O Senhor não usou sangue alheio, ele usou e ofereceu o seu próprio sangue. Então ele é o Cordeiro e ele oferece o seu próprio sangue como propiciação pelos nossos pecados. E nisto consiste a expressão própria do amor. Ô irmãos, nós não amávamos a Deus. Estávamos perdidos em muitos caminhos. Cada um se inclinava para o que achava melhor. Mas um dia Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos uniu em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, esta reunião é a maior expressão corporativa do nosso chamamento como igreja. Neste local nós damos um testemunho público a homens, anjos e demônios. Estamos unidos em Cristo Jesus. Desfrutamos da vida em Cristo Jesus. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa propiciação. Cristo é tudo em todos.
Esse é o testemunho que nós damos nesta reunião, irmãos. Graças ao Senhor por esta reunião. Graças ao Senhor pela mesa do Senhor. Graças ao Senhor por esta oportunidade. Amém, irmãos? Vamos abrir um outro texto, irmãos, que eu queria concluir. Hebreus capítulo 2. Esse é um texto também muito expressivo, irmãos. Versículo 10. João diz que ele é a nossa propiciação. Versículo 10 diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Então, irmãos, não estamos aqui como numa figura alegórica de coisas sem sentido. Ele está nos conduzindo a Cristo mesmo. O que o Espírito Santo está nos fazendo agora? Nos conduzindo à glória, que é Cristo Jesus. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Essa é a nossa participação, irmãos, como filhos. Depois diz: destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora, irmãos, observe aqui uma simples linguagem que vemos nesse texto. O escritor diz que ele não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão. E a palavra nos diz que ele é a nossa propiciação. E quando você olha para a figura do propiciatório, todos nós sabemos, nas suas duas extremidades nós vemos dois querubins voltados para o propiciatório. Pedro diz que os anjos serão julgados. E aqui a palavra diz que ele não socorre a anjos. E Pedro, quando ele vai tratar sobre esta salvação, dizendo que a respeito desta salvação que a nós foi destinada, os profetas indagaram e inquiriram. E diz ele que são coisas que anjos anelam prescrutar. O sentido disso, irmãos, é que a nossa salvação é um assombro no mundo espiritual. Porque aqueles que mereciam o justo castigo, a justa punição, foram perdoados. Isso é um assombro no mundo espiritual, irmãos. Toda palavra, os anjos, são dignos de julgamento. E quanto ao nosso julgamento, irmãos, aprove a Deus realizá-lo em Cristo Jesus. Irmãos, nós poderíamos ficar aqui por toda a eternidade, mas sabemos que o Senhor tem um propósito maior. E não chegaremos ao fim de tantas indagações. Só encontraríamos respostas adequadas nesse persistente amor de Deus, nesse perfeito amor. Nesse amor tão desinteressado, irmãos, que se interessou por pessoas como eu e você. Anjos, irmãos, serão julgados. Por isso o mesmo escritor de Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque quando Deus quis nos perdoar, Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu
aquilo que para ele era o mais precioso, o seu dom inefável, o seu único filho. E agora nós participamos de Cristo. E vamos participar deste momento então, irmãos. Irmãos, que o Espírito Santo possa encher o nosso coração de alegria nessa noite. Porque eu e você tínhamos tudo para não estarmos aqui esta noite. Eu e você tínhamos tudo para estarmos julgados e condenados neste momento. Mas Deus nos encontrou e nos salvou em Cristo Jesus. Nos salvou em Cristo Jesus. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Nós que não tínhamos caminho, Ele nos fez o seu caminho em Cristo Jesus. Nós que não tínhamos vida, recebemos vida em Cristo Jesus. Nós que não tínhamos esperança, que não tínhamos alegria, que não tínhamos nada, hoje somos ricos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, irmãos.